pouco não, tem bastante de misofonia. Bom dia, meus amados. A graça, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, da parte de Deus, de amor, nosso Pai. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma reflexão. Eu já tinha passado para o Maércio, coloquei lá no grupo da igreja, né? Ia estar falando sobre o meu xará, Tiago. E é interessante, a primeira música que você escolheu foi proposital. Eu percebi ali o aprovado, né, que eu seja aprovado, porque o tema de hoje é aprovado na aprovação. Aprovado na aprovação. No mundo nós teremos aflições. Não é uma promessa de Jesus, né? Já pensou, a promessa é ter aflição? Não. Mas é uma constatação do que realmente acontece. E a gente, todo mundo, passa pelas dores que é íntima de cada um. Vamos ler o texto base em Tiago 1. E é interessante também que nas orações que fizemos aqui no começo, muitos cânticos, foi trazido já muita coisa do que a gente vai falar aqui. Vocês vão perceber cada palavrinha ali que vai fechar aqui de uma forma maravilhosa. E eu falando e não abri aqui. Tiago 1. E Tiago, minha Bíblia. Eu cheguei em Hebreus. Tiago 1. Vamos ler. Primeiramente, vai ter outros versículos, mas essa é a base. Tiago 1, vamos ler do 2 até o 5. Tiago 1, minha Bíblia NTLH, diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Difícil falar bem com esse texto, viu? Tem um termo que a gente vai esbarrar um pouco nele aqui, que é um nome diferente, chama teodiceia. Teodiceia é a teologia que fala sobre Deus diante das aflições e das dificuldades e dos problemas do mundo. Ou seja, diante da injustiça aparente que nós vemos diante do mundo. Isso é tema para um ano, às vezes, de conversa, de diálogo, de conversar com Deus. Mas a gente não vai entrar tanto nesse tema, mas vamos compreender um pouco do que a palavra do Senhor diz nesse texto. Palavra de vida, palavra de salvação. Aqui tem 3 palavras-chave que a gente vai passar, palavras duplas, em cada uma delas, em 3 momentos de reflexão, que eu peço para os irmãos abrirem a mente, os corações, e que essa palavra sirva de grande e farto e nutriente alimento. A primeira é um paradoxo. Eu ouviram falar essa palavra? Paradoxo. Uma vez eu trouxe uma pregação lá na Terezinha e o pastor vira e mexe sempre fala dela, que eu falei sobre os paradoxos, né, que tem na nossa vida e que a gente observa em muitos textos. E aqui tem um deles. Em 2 palavras, logo ali no começo, no primeiro versículo, que fala feliz e quando a gente passa por aflição. Todo tipo de aflição. Não é só uma aflição qualquer, não. É todo o tipo de aflição. Em algumas traduções falam sintam-se alegres. Está bem próximo também, né? Quando vocês passam por provações. Depois ele fala provação, mas é a mesma coisa que aflição. E parece ser um paradoxo isso, porque como que eu posso ter
felicidade sofrendo. Como que eu posso ficar feliz quando eu estou em trauma, em luto? Como que eu posso ficar feliz passando por problemas, dificuldades e tantos outros nomes que a gente pode dar? Aqui há aparentemente uma incoerência. Concorda? Porque já pensou, meu irmão, como é que você está? Ai, irmão, eu estou com uma dor daqui, eu estou com um problema, lá em casa não está bem, eu estou de luto. Que ótimo, que alegria, que felicidade. É assim que a gente se porta. Seria estranho. Se alguém falasse isso, irmão, tem um psiquiatra aqui. Você pode passar aqui, meu amigo, faz um precinho camarada ali, né? Porque não é normal. A gente vai sentir porque a gente tem uma empatia. Todos nós temos mais ou menos empatia, a não ser quem é psicopata. Aí ele não, até o nome, né? Psicopatia é uma doença, é uma condição onde a pessoa não sente a empatia. O oposto do psicopata é a pessoa que é empata, que sente empatia. E todos nós sentimos empatia, em maior ou menor grau. Eu sou extremamente empático. Eu choro vendo filme, chorei vendo o Rei Leão, chorei vendo Titanic, não assisto filme de terror, não assisto coisas que dão susto, porque eu sou muito sensível para essas coisas. Então eu fujo porque realmente me faz mal. Então se eu vejo alguém triste, eu fico triste. Se eu vejo alguém chorando, eu choro junto. Se eu vejo alguém alegre, eu me alegro junto. Se eu vejo alguém em paz, passa a paz, eu sinto a paz também. Isso é nato de todo mundo. E quanto mais empatia nós tivermos, mais a gente vai se identificar com aquilo que o outro está passando. Mas voltando, é difícil a gente ver, ainda mais quando a gente olha, por que eu tenho que ser feliz quando eu estou sofrendo, quando eu estou sendo provado? Vamos dar uma olhada, é mais difícil ainda a gente defender e falar disso, quando a gente olha os versículos do mesmo capítulo 13 e 14, que diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas. Elas são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação desse texto, porque senão a gente vai culpar a vítima. O famoso culpar aquele. Porque parece, você está sofrendo, você mereceu. Você está sofrendo porque você que quis passar por isso de alguma forma. Você que buscou isso, não é? A gente pode ler, igual semana passada, o Ademir aqui, presbítero, pregou, né? Jesus, quando curou ali o cego do tanque, ele falou: vai, não peques mais, para que nenhum mal maior lhe sobrecaia. E aí ele até falou, vai entender que ele tinha feito alguma coisa e por conta disso ele estava passando por aquela situação. Mas vamos ter um pouco mais de calma nessa interpretação, para não cair em falsas alegações ou levemente incoerentes. Como que eu posso culpar uma vítima pelo sofrimento, pelo trauma, pela dor, pelo rancor que aquilo traz? Ainda mais quando a gente vê um sofrimento de um inocente, por exemplo. Como que eu posso falar, não, está sendo tentada pelo que ela fez, não faz muito sentido isso. Mas tem uma chave para a gente compreender isso. E essa chave está, sabe, a chave é aquele que abre uma coisa que parece estar fechado, né? Esse é o sentido. Está no versículo 5, que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria. A irmã leu
pediu aqui, dá-nos sabedoria para compreender as coisas. Alguns outros trechos que a gente pode entender também como discernimento. A gente precisa de ter sabedoria, discernimento. Por quê? Essa sabedoria, ela não tem condicionais. Sabe o que é condicional? Ó, se você for legal comigo, eu vou ser legal com você. Se você não faltar, eu vou fazer tudo certinho. Vou te pagar, se você fizer o serviço, eu te pago. Aqui a única condicional é a seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, irmãos, aqui uma chave importante se você está passando por uma dificuldade, um grande problema, uma grande aflição que está te atingindo, você percebe que aquilo está te fazendo mal, peça sabedoria para Deus. Não é o presbítero, o pastor, o pai, a mãe que vai pedir para você. Isso é uma responsabilidade sua. Você tem que pedir sabedoria. Sabe por quê? A provação, a aflição, me parece que a gente encara ela às vezes de forma errada. Porque a gente quer combater. A gente quer falar, eu vou sair vencedor, eu vou superar tudo. E quando vê, ainda dói. Parece que a gente quer combater. Mas me parece que a gente tem que ter sabedoria e discernimento para compreender. Me parece que a pergunta que a gente tem que fazer não é por que eu estou passando por isso, mas é o que eu estou aprendendo passando por isso. Quando a gente tem sabedoria para parar de perguntar o porquê, mas começar a pensar o que eu estou aperfeiçoando com isso, aí vai mudar. A psicologia descobriu isso recentemente. É uma ciência. Eu, particularmente, eu gosto muito da ciência. Eu vejo a ciência como algo divino. Se hoje a gente tem uma excelente qualidade de vida, medicina, até a própria psicologia, estamos aqui com uma roupa boa, não mais trapos que as pessoas usavam, tudo isso é por conta, tem interesse econômico. Mas a ciência desenvolveu, isso não teria sido desenvolvida se não fosse por providência de Deus, meus amados. Não teria. Isso é providência de Deus. Não duvidem que isso é providência de Deus, que a gente tem uma qualidade de vida, sim, melhor do que tinha 100, 200, 400, 500 anos atrás, onde a gente tinha saneamento básico. As pessoas, se olha jornal, que já tinha imprensa, eu vi um jornal uma vez, eu vi um idoso de 40 e poucos anos morreu. Idoso. Por quê? Não se chegava muito numa idade muito avançada. É claro que tinha pessoas excepcionais, fortes, que chegavam a 80, 90 anos, mas era exceção, não era regra. Hoje a exceção é você morrer cedo, né? Ou esperar que a pessoa tenha mais de 60, 70 anos. Até a expectativa de vida está muito alta. Mas pensa, voltando aqui para psicologia. Psicologia, minha mulher é psicóloga, né? Ela é terapeuta. Eu aprendi um pouco de psicologia digitando os trabalhos dela. Então eu tive contato com vários pensadores, porque ela ia meditando, eu digitava mais rápido, ela ia meditando, eu falei, interessante isso daqui. Aí eu até li algumas coisas de psicologia, acho bem interessante. Mas o grande desafio do psicólogo é fazer virar essa chave nas pessoas. Elas pararem e falar, por que isso está acontecendo? Mas para ela olhar o que eu aprendi com aquilo. Porque às vezes o problema já até passou, mas a cicatriz ficou. E você não reclama mais pelo que aconteceu, mas pela dor que isso ainda está te causando. Você não fica bravo porque está acontecendo, mas por relembrar o que aconteceu. E quantas vezes a gente não faz isso com coisas mínimas também? Muitas pessoas não conhecem o psicólogo. Não conhecem, mas o maior psicólogo foi Cristo, né? O psicólogo é Cristo. É claro que não estou falando, irmãos, é bom passar em terapia, fazer, é importante ter outras pessoas, mas de fato, o maior psicólogo foi e sempre será Cristo em nossas vidas.
Então, meus amados, pensem nisso. Quando eu tenho sabedoria, o mal não vai vencer. E às vezes o mal vence repetidamente. Um colega meu, o Senhor me levou a conversar com uma pessoa. Eu mandei uma mensagem, tem uns 2, 3 meses isso. Mandei uma mensagem: olha, como é que você está? Você é que fala, você está bem? A pessoa, minha mãe mandou você mandar mensagem para mim, né? Falei: não, eu só senti que eu precisava de conversar com você. E quanto mais a gente está alinhado com o Espírito, mais essas coincidências vão acontecendo, né? E aí ele foi falando, ele estava aos prantos, arrebentado, brigado com Deus por causa da guerra em Gaza. Ele estava assim, muito indignado com aquilo, né? E aí eu falei para ele: meu querido, o mal está vencendo aí. Ele está vencendo quando aquela pessoa puxou o gatilho. Quando aquela pessoa mandou alguém puxar o gatilho, o mal está vencendo. O mal está vencendo quando alguém puxou o gatilho. O mal está vencendo quando uma criança morreu. O mal está vencendo quando um pai está sofrendo com aquela morte. O mal está vencendo quando você vê aquilo e aquilo contamina o seu coração. A gente precisa de parar de fazer com que o mal vença. E como que a gente para? A irmã Lourdes falou: com perdão. Na oração dela, com perdão. O perdão é uma das coisas que talvez precise de acontecer na sua vida. Para você, o que eu aprendi? Eu aprendi a perdoar quando aconteceu isso? Ou eu ainda estou carregando rancor dentro do meu coração? Se eu vou pegar uma estrada não, vamos falar de um outro jeito, uma trilha. Alguém gosta aqui de trilha? Eu amo trilha. Apesar de que eu não sei se é uma verdade, mas nossa, uma trilhazinha é bom, né? Você vai pegar uma trilha. Eu andei muito lá no Pico do Jaraguá fazendo trilha. Tem a trilha fácil e tem a trilha, às vezes, mais difícil. Na vida, ninguém vai querer: não, eu quero a mais difícil aqui porque eu vou arranjar um monte de problema. Mas a gente não pode fazer isso nas trilhas. Por que você pegaria uma trilha toda difícil? Pelo desafio, pela emoção, para poder sair dali mais forte. O problema, a dificuldade nos traz força, mas se nós soubermos olhar e aprender com aquilo. Não murmurar, não ficar murmurando. Isso amarra com tudo que a gente ouve o tempo todo. Então, quando a gente não pode deixar o mal vencer, a gente tem que quebrar esse ciclo. E como que a gente quebra? Não sei, mas o Espírito Santo sabe. Porque vai depender do problema que você está passando. E vai depender da sabedoria que é necessária na sua vida. E absolutamente ninguém pode te dar isso. Ninguém. A não ser você mesmo pedindo para Deus que o Espírito Santo revele para você o que e não mais o porquê. Então, por isso que aparentemente tem essa felicidade e provação. Sabe por quê, meus amados? Porque depois que você passa, aí já entramos no outro versículo, versículo 4. Quando a gente passa com fé, desculpa, o 2, quando você passa com fé, você vai produzir a perseverança. E aqui é o segundo conjunto de palavras. O primeiro foi felicidade e aflição ou provação. E aqui nós temos fé que vai produzir perseverança. A fé é falada em outros lugares. Lembram? Lá em Efésios, a armadura de Efésios? Efésios 6,16. Leônio, abre aí para a gente em Efésios 6,16. Irmão Neucílio, abre depois em Tiago, um pouco mais para frente do onde a gente estava, Tiago 4,7. Leônio, se você estiver assistindo depois, eu não cumprimentei se alguém assistir depois. Muito bom dia, boa tarde, boa noite também. Leônio, lê aí Efésios 6,16. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Levem a fé como? Para se proteger dos dardos. Se a gente
gente não tem fé, os dardos vão nos atingir. E não é às vezes não é um atingir físico, mas é um atingir essencialmente espiritual. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Tiago 4,7 diz o que, meu querido? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Vocês percebem como esses versículos se dialogam? Irmãos, não é combater, brigar, é defender. Não é pela imposição, mas pela defesa. Um escudo não é uma arma de ataque, ele é uma arma de defesa. É uma arma de resistência. Se você passa, já perceberam que quando você passa por um problema, muitas vezes ele acontece de novo, e de novo, e de novo, repetidamente na nossa vida. Muitas vezes. E repetidamente ele vai nos atingindo, vai nos afligindo, vai nos causando dor, sofrimento, e vai nos diminuindo. Márcio, você já deu aula de violão para alguém? No primeiro e segundo mês, a gente vai ensinar uma coisa chamada... Como é o nome disso aqui? Pestana. Quem já aprendeu o violão, aqui é só um exemplo, é fácil fazer pestana no começo? No primeiro e segundo mês a gente já vai passar para a pessoa pestana, mas geralmente ali, né? Não é fácil, né? É muito difícil aprender pestana. É um problema que se tem para aprender pestana. Mas como que a pessoa vai resolver e conseguir fazer a pestana? Exercitando. Exercitando e treinando. Meus irmãos, me parece que se a gente não olhar, mais uma vez, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com isso que está repetidamente acontecendo na minha vida, vai continuar a acontecer. Porque você ainda não aprendeu o que precisava aprender com aquilo. E eu não estou pondo a culpa, te vitimizando, mas talvez seja algo que o Espírito que você precisa de aperfeiçoar. Você precisa. Deus está colocando, não Deus colocando, mas você não superou ainda aquilo. Então, por exemplo, eu tinha um problema, eu tinha um monte de problema, que Deus já foi me ajudando. E sabe como Ele foi me ajudando? Com um monte de problema que aconteceu na minha vida. Eu tive um sobrinho que foi preso injustamente. Forjaram um flagrante contra ele. A própria polícia forjou um flagrante contra ele. Eu nunca tinha combatido o sistema como uma pessoa marginalizada, ajudando alguma pessoa marginalizada. Sabe por quê? Quando você vai na delegacia, no presídio, você é parente de um preso, você é tão marginal quanto ele. E eu sofri isso. Absurdamente eu sofri isso. Mas eu fiquei me lamuriando um pouco. Mas quando eu saí daquilo, eu saí fortalecido. Aí eu vejo algumas coisas injustas que acontecem, mas é tão pequeno perto do que eu já passei, percebe isso? Aí eu vou fazer uma nota cabeluda, difícil, mas eu sei fazer, porque eu já passei por isso. E eu aprendi com isso. Então eu fui perseverante. Eu resisti à dificuldade. Eu resisti ao dardo jogado, falando não perdoe, falando brigue, falando odeie, falando seja competitivo, seja egoísta. Olha a sua carne. Hoje a psicologia tem um outro nome bem interessante para a gente refletir, chamado ego. Olha o seu ego ferido. Eu não levo desaforo para casa. Aqui é bateu, levou. Vai continuar acontecendo. Até você aprender a pagar o mal com o bem. Até você aprender a perdoar.
até você aprender a orar pelos inimigos e aqueles que vos perseguem. Até você compreender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E aí, quando você tem sabedoria para perceber, não vou falar que os problemas não vão acontecer, eles podem acontecer, mas eles não vão mais te abalar, não vão mais bater no seu espírito. E quando você consegue perceber isso, e eu quero crer que eu tenha percebido, principalmente depois da EQM que eu passei com o Covid, eu quase morri no Covid. Isso mudou a minha visão da morte, porque hoje eu não tenho mais a morte. Não que eu temesse tanto, mas era uma coisa que parecia tão distante, mas quando ela chegou numa possibilidade de estar tão próxima, porque eu estava assim, respirando e não conseguindo respirar. Vocês sabem, alguém teve Covid e ficou internado igual eu fiquei, de um jeito... Vocês querem saber como é que é? Ó, enche o peito de ar, enche o peito de ar. Agora tenta respirar. Tenta puxar o ar, repetidamente. Essa sensação de quando você está com mais de 50% do pulmão comprometido, como eu fiquei. Perdi quase todo o pulmão. Fala, meu irmão. Não é essa sensação? Foi fácil. Você suou e melhorou? Isso foi o mal saindo da sua vida, saindo fisicamente, porque acontece isso. Tem muita gente que é curada e vomita, muita gente que é curada e tem diarreia. Isso é uma expressão física do mal que estava no seu espírito. Acontece porque eu sinto isso, principalmente depois que eu passei por essa EQM, EQM é a experiência de quase morte. Tá? E desde então, eu recebi uma paz, uma alegria, uma coisa tão linda, tão bela. Nunca pensei que estar tão perto da morte pudesse me trazer algo tão precioso como me trouxe naqueles momentos. Por quê? Porque eu vi a eternidade. Simplesmente por isso, eu estive muito próximo da dele. Foi fácil. Não foi fácil, mas foi lindo. E por isso eu estou pronto. Se eu sair daqui e morrer amanhã, glória a Deus, porque eu sei onde eu vou abrir o olho. Você fala, eu abri o olho aonde? Eu abri o olho na glória, junto com Jesus Cristo. Aliás, junto não, porque ele já está aqui. Nunca eu brinquei, viu, irmã? Eu sei que não era a resposta que você queria, mas é porque ele é uma promessa também. É que é difícil, a gente tem muitas interpretações da Bíblia. Depois a gente conversa das minhas interpretações, que é um pouco diferente da doutrina em alguns aspectos. Mas o pastor vai brigar comigo, está gravado, eu não vou ficar falando muito não. Meus irmãos, então, o primeiro ponto, só para relembrar, felicidade na provação, mas para isso a gente tem que ter sabedoria para fazer isso. Depois, a fé que vai produzir a perseverança. E uma vez que você está perseverante, aonde a gente chega? Para finalizar, na maturidade e na completude. Você vai ser maduro e completo. Sabe onde fala de maturidade? Também em 1 Coríntios 3, que Paulo fala, olha, vocês eram crianças. Eu não consigo falar com vocês como adultos, porque vocês ainda são como crianças. Vocês são imaturos. Paulo fala lá, por quê? Aí ele até fala, vocês ainda resmungam, vocês ainda brigam por tanta coisa, ou seja, não aprenderam a passar por isso que o Tiago está falando aqui. Não perceberam, não superaram aquilo. E aonde a gente quer chegar? Na maturidade e na completude. Vamos ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Gente, esse 1 Coríntios 15 e o outro que a gente vai ler, Romanos 8, são textos tão ricos, mas de uma riqueza espiritual tão grande, o capítulo inteiro, 1 Coríntios 15 e Romanos 8, são textos que, olha, é de uma preciosidade se a gente tiver o Espírito Santo para nos ajudar a interpretar isso. 1 Coríntios 15, 36. Depois a gente vai ler do 42 até o 44. A gente só vai ler o 36, depois a gente lê os outros. 1 Coríntios 15, 36. Diz assim, ó.
Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. 36. Vamos agora para o 42. Pois assim será quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. É claro que se existe um corpo material, então também tem de haver um corpo espiritual. E aqui, se você ler os versículos intermediários, entre o 32 e o 44, vai falar que Deus semeia uma semente no corpo humano. E o que é essa semente, senão o nosso espírito sendo colocado ali? O nosso espírito é semeado por Deus no nosso corpo, como uma semente, que quando ele passa pelas provações que a gente passa por aqui, fraco, ele vai morrer. Meus irmãos, desculpa se ninguém falou isso, mas todos nós aqui um dia iremos morrer. É uma realidade. Mas a morte não é eterna, ela não é algo ruim. Ela é algo que é uma semente em nós. Quando a gente passa pelas provações e a gente morre fraco, a gente morre na carne, nós ressuscitaremos no Espírito. Nós ressuscitaremos fortes, completos, maduros. Essa promessa que permeia tudo isso. Percebe a beleza disso? A beleza que tem a gente tem essa fé da nossa eternidade. E quando a gente olha para a eternidade, esses problemas que a gente passa aqui perdem o brilho, perdem a força. Os problemas e os sofrimentos só têm um poder na sua vida, o poder que você dá para eles. Romanos 8,13. Márcio vai achar primeiro que eu. Já está ali? Romanos 8,13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. A maturidade, meus irmãos, é quando a carne, é quando o ego, ele não mais nos domina. Aí você vai estar completo, porque o problema não vai ter mais poder sobre a sua vida. Isso não é ninguém de fora que vai te ensinar. Isso vem de dentro. João 14, a promessa do Consolador. Eu gosto muito dos versículos 22 e 23. João 14, 22 diz assim: o Judas, não o Iscariotes, ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu estou fazendo uma paráfrase, tá? Mas é mais ou menos isso. João 14, 22 fala assim: Senhor, o Judas perguntando, quando o Senhor vai? O Senhor está se revelando a nós, mas quando você vai se revelar para o mundo? Você está mostrando aqui todo o seu resplendor, toda a sua glória. Quando isso vai para o mundo? Aí Jesus vira para ele e fala: olha, se vocês me amarem, se vocês me amam, meu Pai o amará, e eu e ele viremos e faremos morada em você. Mas espera aí, o que Judas perguntou? Quando você vai se revelar para o mundo? E ele dá uma resposta dessa. Sabe o que está querendo dizer aqui, amados? Que você é a revelação de Cristo para o mundo. Porque quando você ama a Jesus, você é o representante de Cristo. Não só o representante, mas Cristo está em você.
está em cada ação sua, está em cada pensamento, está em cada mover. Mas eu peco, eu faço isso, eu também. Mas por isso que a gente se aproxima cada dia mais e mais do Senhor. É por isso que nós somos provados, para nós atingirmos a maturidade e a completude. Então, quando você passar pela provação e ela não mais te abalar, você está aprovado. Aí você está aprovado. Eu não consigo. Essa sabedoria se firme. Que a nossa oração ela seja transformada em pedidos de sabedoria. Porque se a gente tropeça sempre na mesma pedra, ou a gente vai ter que aprender a desviar dela, ou a gente vai ter que aprender a tirar ela do nosso caminho. Porque aí a gente vai ser aprovado. A gente vai ser maduro e completo pela graça do Senhor. Essa é a reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que sirva a cada um aqui ou futuramente vendo essa mensagem, para que nós possamos crescer, amadurecer, nos aperfeiçoar e sermos de fato a manifestação de Cristo nesta terra, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Dá um stop, né? Não deve ter que cortar a edição.